Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Fez História, aqui é o professor Ronaldo falando e hoje nós iremos falar sobre o Egito. E você conhece o Reino Kush? Logo após a vinheta nós falaremos um pouquinho mais sobre esse assunto. Pois bem pessoal, estamos aqui com o nosso slide, né? Então iremos abordar esse assunto, né? O Egito e o Reino Kush. Lembrando que o Egito e o Reino Kush, esse assunto que nós iremos abordar aqui, é um assunto breve. Serve como um resumo, tá certo? É a nossa playlist. Em breve faremos um vídeo falando detalhadamente sobre o Egito, que é assunto e é muito assunto para ser abordado e é um assunto muito curioso. Porém, vamos aqui à nossa apresentação. O Egito Antigo. Como é que se deu o Egito Antigo? O Egito Antigo se deu nesse mesmo período da Mesopotâmia que mencionamos na aula anterior. O Egito Antigo, basicamente, a sua existência se deu por causa da agricultura. Vivia à margem do rio Nilo e algumas cheias, mais humus que desenvolvia, né, por causa das cheias. O que acontecia? O rio enchia, quando ele baixava, ficava muito nutriente na margem dos rios. Então esses nutrientes, chamados de humus, utilizavam na agricultura e seus plantios eram ali próximos aos rios, principalmente o rio Nilo. A civilização egípcia formou-se em decorrência do crescimento de aldeias agrícolas chamadas nomos, cujo líder era chamado de nomarca. Surgiu aí dois reinos. Na próxima imagem nós iremos ver que direitinho cada um desses reinos. Os reinos basicamente eram Alto Egito, terras ao sul, e Baixo Egito, terras ao norte. Logo após o ano 3200 a.C., ocorreu a unificação, ou seja, eles se tornaram um só, daí o poderoso Império Egípcio. Mas até então, o Antigo Egito era simplesmente uma região onde estava se desenvolvendo e prosperando, enquanto ainda na Mesopotâmia, muitas civilizações lideravam com todo o poderio e força total. Então, o Estado eles eram teocrático, a figura teocrática era o faraó, que era considerado um deus. Quando se fala em teocracia, tem a ver com religião. Então, o ponto principal dele aqui era a questão religiosa. E o faraó, que era o rei do período aqui, né, do Egito Antigo, eram chamados de deuses, e muitos se comportavam assim. E a divisão histórica política do Egito se dava da seguinte forma: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Nós iremos falar um pouquinho aqui sobre cada um. Aqui a divisão, o mapa não ajudou tão bem assim, mas basicamente nós temos aqui no alto o Baixo Egito e aqui embaixo o Alto Egito. Temos algumas cidades compostas, o rio Nilo aqui, ó, desenhado no meio, e tinha algumas divisões aí. Só por curiosidade, pessoal, muitos acham que o Egito, por estar vizinho ao Saara, é um local muito quente. Mas não é tão quente assim, porque a sua capital atual, que é Tebas, a capital Tebas, ela é um pouquinho fria, porque ela se situa ali próximo ao Mar Vermelho, como podemos observar no mapa, aqui Tebas, e no hemisfério norte do mundo, né? Após a linha do Equador. E aqui, onde era Mênfis antigamente, era mais frio ainda. Então era uma região, embora a gente possa pensar em deserto, pensa que é quente, mas era um pouquinho frio, de acordo com o contexto aqui geográfico, né? A posição geográfica dele. Só uma curiosidade. No Antigo Egito, a economia era basicamente o seguinte: o Estado controlava o trabalho dos camponeses, a construção de obras hidráulicas, a cobrança de tributos e o armazenavam em excedentes agrícolas. Tudo ficava para a mão do Estado, para a mão do faraó. O comércio e o artesanato atendia todo o luxo da nobreza e família real, do faraó. Os camponeses, chamados de felás, cumpriam um papel central na produção econômica e na construção de obras públicas. Então, basicamente, aqui, toda a cultura e a economia egípcia vivia em torno da figura do faraó. Tudo que eles faziam era para idolatrar e adorar essa figura. Só para a gente, por consciência, pessoal, devemos lembrar o seguinte: nós estamos no século XXI, muitos poderiam pensar, mas eu trabalhar de graça para uma figura como ela, como o faraó, como ele no caso? É porque assim, o contexto lá é totalmente diferente. Eles tinham o faraó como uma divindade, por assim dizer, era uma lavagem cerebral que eles tinham. Então eles atendiam tudo de bom grado e serviam o faraó. É claro que tinha gente que se rebelava contra essa figura divindade, né? Figura da divindade do faraó. Mas muitas vezes eram perseguidos, presos e assim por diante. Então muitos temiam se rebelar contra o sistema. Por isso,
E todo o Egito ele vivia em torno do faraó e as pessoas faziam de bom grado todas as tarefas ali. Aqui um ponto até curioso, né, de muita gente a respeito da religião egípcia. Como é que se dava a religião egípcia? Aqui embaixo nós temos que eles eram politeístas e antroposomórfica. O que quer dizer antroposomórfica? Eles adoravam deuses e divindades que tinham características de animais, como por exemplo chacal, águia, falcão e muitas outras divindades com características animais, mistura entre homens e animais. Como por exemplo, eu acabei de falar, o Horus, né, era um homem com cabeças de águia. Então, eram basicamente isso. E politeísta, vários deuses. Então, eles tinham muitas divindades. Eles tinham, além disso, na questão religiosa, a crença na vida após a morte. Nós sabemos disso, né? Muitos dos faraós que, assim que morriam, eles eram enterrados com toda a sua riqueza, junto com tudo que pertencia a ele. Até mesmo escravos, amantes, esposas, todos morriam também e eram enterrados junto com o faraó para eles serem ressuscitados e assim no novo mundo, depois de ressuscitados, com todas as suas riquezas e todos aqueles que eram queridos para eles. Então, era basicamente isso que eles acreditavam. Mais uma vez, era o que eles acreditavam no período, tá bom? E muitos morriam, sacrificavam, até tomavam veneno mesmo ali dentro das suas tumbas. E falando de tumba, as pirâmides, tradicionais pirâmides do Egito. As pirâmides eles eram tumbas, ou seja, caixões gigantes. As pirâmides não eram o local onde os faraós moravam. Ali eles eram enterrados. Normalmente eles moravam em locais como se fossem os zigurates que mencionamos na aula anterior de Mesopotâmia. Se você não viu essa aula, por favor, pode acessar até um card aqui em cima e você pode dar uma olhadinha. Então, a Mesopotâmia tinha os zigurates. Eram prédios em forma de pirâmides, porém não era tão pontiaguda como as pirâmides tradicionais. Então, as pirâmides basicamente eram locais onde eles eram enterrados, as tumbas. E todos aqueles que viviam junto com eles eram enterrados junto. Aí pode me perguntar, né? Mas se toda a riqueza era enterrado, não tinha um risco de pessoas eles irem lá e roubar toda a riqueza do faraó? Não. Por quê? Porque quem construía a pirâmide, também os engenheiros e arquitetos, também eram enterrados junto. Ou seja, assim que todos entravam para a cerimônia de embalsamento do rei e do faraó, atrás deles eles fechavam a entrada. Então somente o arquiteto que morria junto também nessa cerimônia. Então ninguém mais tinha acesso a toda a riqueza que o faraó tinha. E aquelas passagens secretas e tudo mais, é assim mesmo. Tinha as câmaras mortuárias, a câmara do cofre, a câmara que tinha muitas armadilhas. Era exatamente como nós podemos ver em alguns filmes. Então eles tinham todo esse cuidado para que toda a riqueza se preservasse e o corpo não fosse manipulado durante o seu período de morte, né? Podemos dizer assim, entre aspas. Além disso, temos o emprego da técnica de mumificação. Mumificação basicamente era a preservação do corpo em volta de ataduras e até mesmo utilizando componentes de embalsamento para o corpo não entrar em decomposição rápida e colocado em sarcófagos. Basicamente era isso. Um filme que retrata sobre mumificação é o próprio filme da Múmia, né? É um filme, é claro, que tem muita ficção, porém tem algo bem interessante ali que aquele filme menciona, e por curiosidade aqui da nossa aula, o chamado Rondei. Então o Rondei era um ritual, pessoal, que realmente existiu, onde as pessoas, alguns que foram condenados à morte, eles eram colocados vivos mesmo dentro de sarcófagos, jogados escaravejos, assim como aquele filme menciona. Porém, não existe muitos relatos, mas aquele caso do Imhotep, que é mencionado até no filme, realmente aconteceu. Então tinha meio que um pouquinho de sentido. Não que ele iria ressuscitar, se tornar uma múmia, tal, morto-vivo, não. Mas aquele caso do Rondei realmente teve um fato que existiu. Além disso, nós temos aqui influenciou a ciência e artes egípcia. Além das pinturas, hieróglifos, tudo aquilo que foi mencionado, né? Aquele ponto que ali está no meio, monoteísta, que eu deixei para comentar depois, foi a questão de Amenófis IV. Amenófis IV, ele foi o único faraó que é mencionado em toda a história do Egito Antigo, que ele teve a religião monoteísta. Quando se fala religião monoteísta, adorar um único Deus. Isso não quer dizer que eles adoraram o Deus dos hebreus, adoraram Jeová, não. Quer dizer que eles adoravam um Deus, uma divindade uma divindade que era a representação do Sol. Ele adorou somente um Deus e fez com que todos na sua sociedade também adorassem esse único Deus. Não era um Deus que os hebreus ou nós adoramos. Era um único Deus
mas era uma divindade daquela época. O Egito Antigo e sua cultura tinha, como foi destacado, né, arquitetura, tinha templos e palácios e pirâmides monumentais até hoje existentes, as esculturas e pinturas, tema do dia a dia normalmente, agricultura, caça, coleta, 3 tipos de escrita, hieróglifa, hierática e demótica. Literatura com temas religiosos, como por exemplo o Livro dos Mortos, que é até mencionado no filme que eu comentei antes. Ciências como matemática, astronomia e medicina. E a medicina teve um passo fantástico aqui durante esse período, justamente por causa da mumificação, a forma como era mumificado e assim por diante. Como foi dito a respeito dos templos, a arquitetura egípcia era uma arquitetura fenomenal. E até hoje existe muita discussão e contradição. Como foi construídas as pirâmides? Não tem um consenso ainda, mas o que basicamente é dito e que é comprovado é que tudo que foi construído nas pirâmides não foi utilizado naquela região. Foi de uma região de muitos quilômetros de distância. Até hoje tem muito debate por não saber como as pedras ou os granitos foram transferidos ou transportados da região onde normalmente estaria para o local onde foi construídas as pirâmides. Então, são algumas curiosidades que no próximo vídeo, falando sobre o Egito, eu irei trazer para todos vocês a respeito de curiosidades. O Egito é sociedade, né? Aqui está descrevendo justamente o que a gente comentou. Existe uma pirâmide social, no topo faraó, ao final escravo, e mais uma vez mencionando, igual mencionei na Mesopotâmia, o escravo desse período era um escravo totalmente diferente do escravo que nós temos em mente. Não eram pessoas negras, eram pessoas que normalmente eram prisioneiros de guerra, eram já filhos de escravos e aí eles deviam tal, não pagavam seus tributos, então eram pessoas que já deviam algo para a sociedade, então eles pagavam em forma de trabalhos e após cumprir esse trabalho eles eram libertos mesmo. Tinha essa questão de escravidão por resto de sua vida. E o reino Kush, né, que tem até no título do nosso tema aí, nosso vídeo, que era o reino Kush. Era um período meroíta. Que é isso? A economia era desenvolvimento de metalurgia, já era um pouquinho mais avançado. O reino Kush, pessoal, só para contextualizar, ele ficava um pouquinho mais abaixo. Esses dois reinos, eles são dois reinos africanos. Muito se fala do Egito e pensa que é na Europa, né? Não, o Egito é na África, junto com o reino Kush. O Egito, eles eram os faraós brancos, e o reino Kush, ele é conhecido como os faraós negros. Vamos escrever aqui ainda. A metalurgia, o ouro era o principal produto, olha só, já tinham muito ouro. A expansão da agricultura, destaque para o cultivo de algodão, produção de tecido. O comércio era próspero com o Egito, ou seja, eles rivalizavam ali. A região do mar Mediterrâneo e da Arábia, além do ouro, marfim, peças e cerâmicas, óleos, peles e madeiras. Então o reino Kush foi um dos reinos que pouco é mencionado, mas era um reino muito rico e próspero, formado principalmente de pessoas negras. E o reino Kush, onde é conhecido como os faraós negros. Aqui tem uma divisão, não está mencionada aqui no slide, mas diferente do faraó tradicional, que eram normalmente homens, aqui no reino Kush eles aceitavam as faraós, né, que eram mulheres. A sociedade era rigidamente dividida. No topo da sociedade estava o rei, a família real, sacerdotes, chefes militares. Camadas intermediárias como camponeses, artesãos, pequenos funcionários e comerciantes. E no final temos escravos. Também os escravos aqui, né? O reino Kush desenvolveu ao sul do Egito, região do atual Sudão. Olha aí o detalhe. Pirâmides de Meroé, importante registro de civilização cuxita e patrimônio cultural da humanidade. Qual que é a diferença dessas pirâmides? Que a pirâmide do Egito tradicional, elas são muito altas, gigantescas. As pirâmides de Meroé, elas são menorzinhas, elas são pequenas mesmo, da altura até de um homem, ou até mesmo da altura de uma casa. Então elas são bem pequenininhas. Então elas eram pirâmides também, mas menores. Forte presença da cultura egípcia no reino de Kush, eles tinham essa parceria, como foi dito, século 9 a.C. Kush surgiu como reino independente, como capital em Napata, exatamente, e no século 7 a 6 a.C. os Kushitas transferem a capital de Napata para Meroé, mais ao sul. Então o reino de Kush é justamente essa civilização, né, que nós podemos mencionar aqui. Era uma civilização que tinha parceria junto com o Egito, era uma civilização muito rica e próspera, hoje é o atual Sudão. Era na África, tinha um faraó negro. Continuando. O reino de Kush, o período meroíta, já a evolução, né?
A política era monarquia hereditária, ou seja, o pai passava e assim por diante para o outro. O rei, responsável pela administração e cobrança de impostos. Mães e esposas da família real, chamada de Candaces, cumpria papel político e social importante. Essas Candaces, como eu mencionei, elas se tornariam também faraós, né? Faraó mulheres. A diferença é essa. No Egito não tinha esse privilégio das mulheres de tornarem reis e rainhas, né? Mas aqui sim, e a mãe tinha papel importante. A cultura era o seguinte, a arquitetura também pirâmides e palácios, porém pirâmides menores e palácios naquele mesmo esquema. O artesanato, normalmente joalheria em ouro, prata, pedras preciosas, semipreciosas, peças de cerâmicas. Escrita meroíta, alfabeto composto por 23 caracteres, um pouco diferente do reino egípcio. Como é que se deu a queda do reino de Kush? O reino de Kush se deu a queda basicamente com a descoberta, né, de que existiam esses povos muito ricos. E por ter muito comércio com os egípcios, quando um faraó egípcio, nós iremos mencionar na frente, na próxima aula, ele dominou essa região, não somente o Kush, o reino de Kush, mas também todas as outras regiões, quando falarmos do Egito e de outros reinados egípcios. Nós só falamos aqui do Antigo Egito, quando falarmos da Idade Média, do período egípcio, e também do último período egípcio existente na sua época. Pois bem, pessoal, essa aqui foi a aula, espero que vocês tenham gostado. Um resumão aí sobre Egito e Reino Kush. Lembrando que mais detalhes farei em um próximo vídeo. E até lá. Tchau, tchau, pessoal.